Eles Sim, falam comigo, doutor, sim, uma vez por semana, toda quarta-feira, às 19 horas. Eu reúno os meus alunos para que eles possam aprender com a história de vida de outras pessoas. Então, eu já começo assim. Primeiro, muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigada por compartilhar a sua história. Você já fez um pouquinho comigo, agora é para eles. E muito sim. obrigado, principalmente, por ser esse médico tão diferente que o senhor é. Bem-vindo, doutor Paulo. Ok, eu que agradeço o convite, né? Porque é sempre importante interagir com as pessoas, porque essa interação é que faz com que nós, como seres humanos, possamos crescer, né? Então, eu já era para entrar antes, mas eu estava vindo de Mojimirim, peguei um trânsito aí na Dom Pedro, mas cheguei a tempo de participar e isso é muito importante. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, senhor, doutor Paulo. Muito obrigado, senhor, por participar aqui com a gente e por poder contar um pouco a sua história para eles. Doutor Paulo, tenho muitas perguntas para lhe fazer, né? Tenho muitas coisas que quero que o senhor conte para eles, que o senhor possa nos. Então, eu me chamo Paulo João, né? Meu nome é Paulo João, nome completo é Paulo João. Eu sou angolano, resido há 31 anos no Brasil, né? Eu vim no Brasil arriscado, né? Embora sabia do que queria, porque por um bom tempo eu estive lá em Angola com previsão de estudar. E essa previsão de estudar poderia ser dentro do território angolano ou poderia ser fora de Angola. Mas o rumo ninguém determinava. Então, a partir do território angolano, eu pleiteei uma bolsa de estudo interno ou externo. E, felizmente, a sorte da bolsa de estudo externo bateu o Brasil. Então, vi cá no Brasil, né, já devidamente determinado, porque já tinha já o direcionamento que eu viria para o Brasil, isso em março de 1990, para vir fazer a faculdade de medicina da Unicamp, né? E cheguei ao Brasil com a minha bolsinha e mais uma calça, um tênis, aquela coisa toda. E, felizmente, nesse dia, até minutos antes do embarque, horas antes, encontrei um outro angolano também, que é o doutor Adriano, que também tinha pleiteado e tinha o destino Campinas. Então, a partir dali, nos agarramos como co-irmãos angolanos, disse, o destino é o mesmo, então vamos nós, vamos lá. A tentativa é mesmo. Então, em março de 1990, nós chegamos, exatamente 30 de março de 1990, chegamos ao Brasil e naquela altura chegamos no Rio de Janeiro, não sabíamos nada, descemos no voo e alguém disse, olha, vocês não chegaram ainda ao vosso destino, vocês vão para Campinas. Disse, e agora? Disse, não, agora tem que ir lá procurar o balcão da VASP. Naquela altura tinha a VASP, Aviação Aérea de São Paulo. Pegamos o voo da VASP, que nos levou até aqui no Viracopos, e no Viracopos encontramos um cidadão com cartaz com os nossos nomes, né, da reitoria da Unicamp, Paulo João e Adriano Eurico. Chegamos, nos enquadramos, já estávamos um pouco atrasados, mas tentamos nos enquadrar e, consequentemente, fizemos o curso de medicina da Unicamp durante um período de 6 anos. Nos licenciamos. A intenção, na verdade, era de fazer a faculdade e, consequentemente, voltar para Angola, para ir contribuir lá para o povo angolano. Porém, antes da nossa vinda para cá, para quem não sabe, Angola é um país que se localiza no continente africano, é um país de língua portuguesa e que ficou independente em 1975. 3 anos depois da independência de Angola, infelizmente o país envolveu-se numa guerra civil fratricida
que dizimou muitos e muitos filhos e muitas filhas angolanas, infelizmente, e então hoje se encontra em paz. Felizmente, o país está em paz, a guerra terminou entre os irmãos. Então, quando terminamos a faculdade, como a guerra civil não havia terminado ainda, então resolvemos não retornar ao país, porque sabíamos que um retorno não seria, na verdade, triunfal. Com certeza, como jovens médicos, talvez nós iríamos parar novamente numa frente de combate e isso não iria nos trazer felicidade. Acabamos nós os dois optando ficar pelo Brasil, fizemos os dois a prova de residência, né, naquela luta. O doutor Adriano passou para fazer a ginecologia e obstetrícia, eu passei para fazer a residência de doenças infectocontagiosas, né? Famosa moléstias infecciosas. Fizemos a residência, cada um 2 anos, e, consequentemente, a guerra civil não acabava em Angola. Então, o nosso desespero aumentou. E, a partir dali, resolvemos que, acabando ou não a guerra civil, a probabilidade de ir se fixar para Angola já estava se tornando muito difícil, porque depois, no meio da residência, nós os dois casamos. E aí, casamos e começamos a construir famílias, né? E a partir da construção da família, logo no primeiro ano da minha construção de família, eu fiz a prova de mestrado na área de saúde pública, mesmo dentro da Unicamp. Acabei passando e fui orientado durante 2 anos e meio pelo professor Gastão Wagner de Souza Campos, né, que foi secretário executivo do Ministério da Saúde no primeiro mandato do presidente Lula, tanto que a maioria das vezes a discussão da minha tese de mestrado se dava no 3º andar do Ministério de Saúde em Brasília, né? Então, acabamos depois, eu decidi fazer o concurso público, daí de Mojimirim, eu sou concursado, e acabei passando no concurso público e fiz um outro concurso público aqui em Hortolândia e acabei passando nos 2 concursos públicos. Portanto, hoje eu sou funcionário público municipal concursado tanto em Mojimirim como em Hortolândia e eu sou casado, né, com a dona Marta dos Anjos Mateus João, angolana, lhe conheci aqui no Brasil, e nutricionista de profissão, a minha esposa é nutricionista, e acabamos nos fixando a residência depois aqui mesmo em Hortolândia, de onde eu falo. Sou pai de 4 filhos que se encontram aqui no Brasil. A minha menina mais velha, que é a Flávia Mateus João, de 26 anos, acabou fazendo a colação de grau em medicina agora no dia 30 de outubro, né, através da faculdade em Nhemi Morumbi. A irmã dela, mais nova, a Paula Mateus João, que tem 24 anos, já é dentista formada pela PUC, né, por já o período de 2 anos. E os meninos mais novos, um tem 15 anos, o outro tem 13, estão aqui no Colégio Adventista, mais conhecido como IASP, aqui em Hortolândia, né? E, como não podia deixar de ser, agora sou membro e integrante da sociedade brasileira, porque é nela onde eu dou o meu contributo na qualidade de médico, né? Com o intuito de sempre ajudar o próximo, né? A intenção é sempre essa, doar o nosso máximo ou dar o nosso máximo para que o próximo saia num determinado sofrimento em que ela se encontra, né? Então esse é um grande propósito hoje da nossa vida dentro da sociedade brasileira e dentro da família brasileira. Doutor Paulo, de onde vem a vontade do jovem João, doutor jovem Paulo João, a fazer medicina? Olha, primeiramente, né, eu, voltando lá atrás, eu nasci numa aldeia. Igualzinho, quem conhece hoje a aldeia indígenas, é igualzinho. Tem aquelas casinhas de pau a pique anteriormente, hoje já não, é casa de alguns blocos, mas eu nasci numa aldeia, né? Nessa aldeia onde eu nasci, até hoje, a luz elétrica e água canalizada ainda não chegaram lá. Embora eu tinha comprado, quando meu pai estava vivo ainda, meus pais são falecidos,
Quando eles estavam vivos, eu tinha comprado um motorzinho a diesel, colocando eletricidade lá para que eles se usufruíssem um pouquinho da vida melhor, mesmo estando na aldeia, o que realmente se usufruíram, se sentiram melhor e partiram felizes. Então, o que aconteceu? Durante a minha convivência na aldeia, eu vinha muito as pessoas a sofrerem. As pessoas, as nossas mães, nossos avós, a fazerem os partos de uma forma natural. Todos nós, eu, meus irmãos, meus primos, tios, ninguém nasceu no hospital. Todos nós nascemos lá em casa, com a assistência das mulheres mais velhas. E isso foi me tornando muito curioso ver aquelas pessoas sofrendo, quando tinha pessoas com alguma patologia, sarampo, rubéola, catapora, diarreia, e as pessoas não tinham que usar, era produto natural. E a partir dali, lá na aldeia mesmo, tinha a escola, pelo menos até a 4ª série, começamos a estudar, e, consequentemente, começamos nos estudos a perceber que existe uma ciência médica que pode ajudar as pessoas a curarem as suas doenças, não só os nossos produtos naturais que nós temos aqui na aldeia. Então, isso começou a despertar uma certa curiosidade em mim, na minha cabeça, e, consequentemente, na medida que eu fui avançando nos estudos, eu fui concluindo de que eu deveria fazer uma medicina para que um dia talvez retornasse para ajudar esse meu povo que carece desses recursos. Então a ideia partiu de lá muito longe, atendendo o sofrimento dessa população dentro da aldeia onde eu nasci, né? Então essa ideia veio a partir da convivência, do sofrimento que não era muito pouco, era muito grande, desse povo. A partir dali é que surgiu a ideia de um dia ser médico. Felizmente sou. Vamos pensar assim, doutor Paulo. As pessoas, a carreira de medicina, ela é uma carreira glamurosa. A gente olha para ela com os olhos brilhando. Mas a gente não sabe os sacrifícios que é para se tornar médico, né? Sim, é também uma carreira muito difícil de ser concluída, porque exige muito daquele jovem que um dia vai se tornar médico. Para o senhor ainda teve uma exigência muito maior. Por que eu digo isso? Longe da sua família, longe do seu país, bolsista numa universidade muito importante, que o ensino é muito difícil, né? Quem vai para a Unicamp sabe a dificuldade que é de ter aluno Unicamp, porque o ensino ali é de excelência. Como é que foi tudo isso? Sair da Angola, chegar aqui, ir para uma universidade com um renome tão importante, numa carreira que é difícil, sim, de concluir? Olha, Ana, primeiramente, no primeiro momento, foi muito assustador, viu? Foi assustador porque logo que chegamos pelo Brasil, encontramos até também uns 2 angolanos que já estavam na Unicamp, mas eles faziam engenharia civil, né? Que é o engenheiro Valdemar, aliás, o engenheiro Alberto. O engenheiro Valdemar, aliás, há 5 anos atrás, foi o ministro da Construção Civil da República de Angola, no governo anterior, né? Então, quando chegamos na primeira semana, entramos em contato com ele, porque a reitoria da universidade nos avisou disso. Olha, vocês chegaram, tem mais 12 angolanos estudando aqui, então seria interessante vocês conversarem com ele, tá, não sei o quê. Então, logo nos primeiros dias, nós conversamos com ele e eles praticamente nos colocaram um medo muito grande. Disseram que, olha, vocês estão dentro de uma das melhores universidades do Brasil, portanto, a vossa vida não será fácil, né? Então, se preparem, porque a entrega terá que ser 24 sobre 24 horas. Primeiro, por estarem numa universidade grande, e segundo, por estarem num curso, um dos cursos mais concorridos, pelo menos no último vestibular do país. Então, a partir dali, eu e o doutor Adriano, eu principalmente, me apercebi que estava realmente num lugar de fortes desafios.
e, consequentemente, aquela chamada de atenção valeu a pena. Por quê? Porque, primeiro, eu tenho sempre contigo aquilo que eu falo, né, no nosso convívio, nos nossos grupos, né? Tem três coisas na vida, quando eles passam, eles não voltam mais. Isso eu tenho desde pequeno, lá embaixo, com meu avô, com meu pai, minha mãe, né? Essas três coisas, se eles passarem, eles não voltam nunca mais. Primeiro, o tempo. Primeiro, o tempo, né? Nós, aqui e agora, não vamos mais conseguir viver o janeiro de 2021, porque ele já passou, né? Segundo, a oportunidade. A oportunidade. E eu estava diante de uma oportunidade que não podia passar na minha vida. Terceiro, a palavra pronunciada, né? Terceira coisa, a palavra pronunciada. Entendendo a sociedade brasileira, o índio disse que a flecha lançada, né? Terceiro é a flecha lançada. Você lançou a flecha, ele jamais dará um ricochete e voltar nas suas mãos para você lançar de novo. Então, eu estava diante desses três desafios e assumi um compromisso comigo mesmo que eu não podia falhar. Eu tinha que me aplicar de corpo, alma e coração, porque aquele era uma das oportunidades para que eu se tornasse um pouco melhor dentro do desafio chamado vida. Então, isso eu coloquei na minha cabeça e foi o grande desafio que eu levei junto com o doutor Adriano, obviamente sempre, é um irmão. Então, esse desafio nos tocou no coração e ele que foi a mola impulsionadora de que, olha, você está diante de uma oportunidade. Sem perdê-la, até porque nós, como viemos para o convênio cultural, nós não podíamos reprovar. Porque se você reprovasse, você automaticamente, talvez te daria um ano, né, para você esticar um pouco, mas mais do que isso, você não podia. Qualquer coisa, como aconteceu com alguns colegas que, infelizmente, na mesma época vieram conosco no Rio de Janeiro e não conseguiram concluir, porque a segunda reprovação é o desligamento automático. Então, aquilo era um sinal de alerta de que estávamos diante de uma oportunidade imperdível. E assim o fizemos ao longo, né, desses 6 anos, duros 6 anos, porque era aquele em faculdade integral. Então, você estava na faculdade o dia inteiro estudar, quando chegava em casa, tinha que reservar um tempo, porque aqueles boques, se você passar 2, 3 dias, se não revisar, a matéria se acumula e pode se perder no meio do caminho. Então, nós tínhamos esse peso, né, na cabeça, nos ombros, enfim, para que realmente enfrentássemos, né, esse desafio chamado Faculdade de Medicina da Universidade Estadual de Campinas. Ô, doutor Paulo, tem uma coisa que o senhor fala, que daí nasceu a minha paixão em querer contar a sua história para os meus meninos, que é a questão da oportunidade. O senhor é muito grato às oportunidades que o senhor teve e o senhor soube abraçar cada uma delas. O jovem de hoje, ele tem uma dificuldade de reconhecer a oportunidade porque ele acha que as coisas têm que ser entregues e não conquistadas, né? O senhor teve a oportunidade da faculdade, é uma faculdade de 6 anos, mas daí o senhor decidiu ser infectologista. Vai precisar de mais estudo, tem que se especializar. Como que é essa trajetória? Porque em 6 anos, o jovem que está em medicina, ele se forma médico, clínico geral. Mas ele ainda também não pode clinicar, porque ele tem que fazer a residência médica. É aí que nasceu a sua paixão pela infectologia ou já estava antes? Então, primeira coisa, quando você termina, né, quando a gente termina os 6 anos, se você não quiser fazer nada, você pode estar trabalhando, tá, porque a partir do fim do 6º ano, o Conselho Regional e o Conselho Federal de Medicina te atribuem o CRM e você pode trabalhar. Eu conheço vários colegas que, como nós que estudaram, não foram à residência médica e continuam trabalhando. Agora, a especialização foi uma coisa que
Primeiramente, a primeira especialidade do qual eu queria ser era pediatra. Eu tinha uma grande atração, uma grande paixão pela pediatria. Mas, quando cheguei no 5º ano, e aí surgiu o estágio da pediatria, que são 4 anos, e durante esses 4 meses, durante esses 4 meses, a cada 5 dias, você tinha que passar no pronto-socorro da pediatria, independentemente do estágio em que você estava fazendo, seja na enfermaria, no ambulatório, na pediatria social, a cada 5 dias você tinha que falar no pronto-socorro. Então, a primeira coisa que eu descobri é que na pediatria você sempre está tratando 2 doentes, se não 3. E às vezes, quem está mais doente, na verdade, não é a criança, é quem está lhe acompanhando. Quem está lhe acompanhando. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu tive um dia que eu estava de plantão, lá na pediatria, do pronto-socorro da pediatria da Unicamp, apareceu com uma mãe que estava com uma criança numa crise de broncoespasmo terrível, terrível. A criança estava quase sem ar e nós pegamos imediatamente, eu, o residente, o professor não estava, mas pegamos imediatamente, levamos a criança na sala de emergência, pronto-socorro, e colocamos o inalador. Naquela altura podia fazer a inalação. E ali, como nós não podíamos ficar muito tempo ali, falamos com a mãe, você segura essa inalação, isso não pode sair do nariz dele, porque isso é muito importante para ele começar a respirar melhor. Pronto, a gente foi atendendo outras pessoas. Quando voltávamos lá, o inalador estava do lado e a criança gaspeando do outro. Disse, mãe! Aí voltamos a colocar, disse, mãe, por favor, isso não pode sair daqui. Aí nós colocamos de novo a inalação e fomos fazendo outras coisas. Quando voltamos, a inalação estava do lado. A criança disse... Aí o professor disse, olha, temos que levar essa criança para a UTI, porque ele tem que ser entubado, ele não terá mais condições de respirar sozinho, mesmo com a nossa inalação. Aquele dia eu fiquei muito mal, porque eu consegui ver de que talvez a minha ação como médico não foi suficiente para convencer uma mãe a cuidar melhor uma criança. Então, isso me deixou muito mal durante um bom tempo, né? Durante o período que estive na pediatria, aquilo foi saindo de mim, e a partir do 5º ano que eu disse, opa, quer saber uma coisa? Quando eu terminar a faculdade, vá que a guerra civil lá termina, eu tenho que retornar para Angola. E como Angola, como país tropical, como o Brasil é um país tropical, né? Porque se pegar o mapa mundi, pegar metade de Minas Gerais, metade da Bahia e outro estado, você projetar para o outro lado do Oceano Atlântico, está Angola. Então, tanto que o avião de Recife para Luanda faz menos tempo do que Rio de Janeiro a Luanda. Do Rio de Janeiro para Luanda e de São Paulo para Luanda, o voo para Angola faz 6 horas, é um voo direto. De Recife para Luanda são quase 3 horas e meia, 4 horas chega, então é próximo. Então eu disse, bom, como um país tropical, onde realmente é muita abundância de doenças infectocontagiosas, como malária, sarampo, hepatites, o HIV, AIDS, SIDA, né? E tudo mais, tuberculose, essas doenças todas infectocontagiosas, tanto que hoje, na África subsaariana, se morre muito mais de malária do que qualquer outra doença, né? Se você estiver num pronto-socorro, num país da África subsaariana, se você atender 100 pessoas, provavelmente 60 ou 70 virão com malária. Então, é uma infecção ou uma patologia que atinge muito a população. Então, a ideia veio, depois de desistir de ser pediatra, automaticamente incorporei que um possível regresso para a Terra exigirá de mim cobrir aquelas patologias todas que afetam muito a nossa população, né? São as doenças infectocontagiosas, normalmente a própria malária, a dengue principalmente, a tuberculose, sarampo, varíola ainda, um ou outro foco, catapora, enfim, hepatites de toda a natureza. Então a ideia, já que terminado que estava a faculdade,
a guerra não acabava, eu precisava fazer uma especialização. Diz, opa, que tal fazer essa especialização? Quando eu acabar, quem sabe, lá no outro lado do mundo, a guerra tinha terminado e eu, dentro da sociedade, poderia contribuir melhor com essa especialidade. Então, a ideia nasceu exatamente nisso. Foi estudar, foi se especializar em infectologia, mas daí, de repente, em algum momento da sua vida, já profissional, já trabalhando na área, já com família, resolveu cuidar e cuidar com maestria de pessoas como eu, que têm adicção a um vício, que é o tabagismo. Da onde vem, doutor, essa vontade de ajudar nós que temos esse problema que é tão sério, tão grave? Eu tenho, em dezembro, a gente para os nossos alunos para fazer uma conscientização com eles referente às doenças sexualmente transmissíveis e às drogas. E eu costumo dizer para eles que o fato da gente poder ir ali e comprar o maço de cigarro exatamente nos impede de ser limpos em relação a esse vício. E com acompanhamento do senhor, eu tenho descoberto coisas incríveis, como, por exemplo, é o pior de todos os vícios, é o tabagismo. Vamos falar um pouquinho disso para eles, doutor? Da onde vem essa vontade do senhor em nos ajudar e a eficiência do tratamento contra o tabaco? Sim, sim. Bom, primeiramente, né, depois da residência médica, obviamente, fui prestar a prova para fazer o mestrado na área de saúde pública, né? Então, área de saúde pública, que é a famosa medicina preventiva e social. Olha só o nome que ele leva. Medicina preventiva e social. Por quê? Porque conscientemente eu tenho na minha ideia, já isso muito antigo, de que a medicina preventiva é muito mais barata do que a medicina curativa, né? Isso é um conceito muito importante. E, portanto, para que as nossas ideias entrassem em prática, nós tínhamos que abraçar algum projeto, né? Temos que abraçar algum projeto. E durante as andanças de análise, o que fazer, eu acabei sendo atraído pelo Dr. Mário Beckman, que é um grande mestre, na área de tabaco, porque um belo dia nos encontramos lá na universidade, eu estava na medicina preventiva, ele também esteve lá, e aí ele conversou, disse, bom, Paulo João, eu tenho um projeto aqui, não sei se é do seu interesse e tal, eu cuido do pessoal que fuma, porque a gente sabe que as indústrias de tabaco, eles são muito fortes na propaganda, né? E a propaganda atinge muito mais a camada jovem. Obviamente todo mundo é atingido, mas a camada jovem é muito mais atraída nessa propaganda porque ele é feito em forma de charme. Parece que fumar é charme, não é, né? Ninguém conta o outro lado desse charme. E a partir dali, resultado. Ao longo do tempo, como acabaste de dizer, esta droga, até hoje, continua sendo lícita, né? É aquilo ali, você sai dali da casa e vai lá na esquina e tem um maço lá. Continua sendo lícita. E sendo lícita, portanto, a aderência é muito maior, porque ninguém vai te coibir, né? Agora, não, felizmente, muito maior. Porém, para que a situação hoje se tornasse como está no combate, teve estudos feitos por pneumologistas, epidemiologistas e tudo mais, estatísticos e tudo mais. E concluiu-se que nos anos 90, quando a Organização Mundial de Saúde considerou, 96 exatamente, a Organização Mundial de Saúde considerou que o tabaco era um problema de saúde pública. Né? Por quê? Porque os estatísticos alertaram a OMS de que o mundo perde todos os anos 6 milhões de seres humanos por causa do tabaco.
sem, obviamente, levar em conta aqueles que estão sequelados, cidadão que está com efizema pulmonar, cidadão que está... Mas todos os anos nós perdemos 6 milhões de seres humanos por causa do tabaco. Então isso chamou muita atenção e, a partir dali, nasceu os projetos em simultâneo, quase todos os países, o Brasil, infelizmente, não ficou de fora, de que alguma coisa tinha que ser feito. E aí, concluiu-se imediatamente e rapidamente de que, apesar da indústria farmacêutica hoje ter toda a tecnologia, toda a evolução, concluiu-se que não há nenhum remédio que faz parar de fumar. Não tem nenhuma medicação que faz parar de fumar. E aí a pergunta é, e agora? Disse, bom, agora nós vamos ter que incorporar novas tecnologias que, consequentemente, podem nos levar a sucesso nessa batalha. A primeira dele, os estudiosos nos alertaram. Olha, 80% da sua dependência é psicológico. 80% da sua dependência é psicológico. Você fuma quando está endividado, você fuma quando está em briga familiar, você fuma quando o ônibus atrasa, você fuma quando ganha prêmio da Mega Sena, você fuma, então o psicológico seu está ligado. E concluiu-se também que ninguém fuma por desprazer. Todo fumante gosta de fumar. Por quê? Porque o único elemento que faz causar dependência, que é a nicotina, ele tem uma aderência muito grande no núcleo de prazer, né? Quando o cigarro está na boca, aquela bafada do ser humano se sente zen. Então, a partir dali, o caminho das pedras estava traçado. Disse, olha, antes de qualquer sucesso nesse programa, nós temos que atacar o lado psicológico da pessoa. Lhe incutir na cabeça de que um dia ele começou, outro dia ele também poderá parar. Não se trata de uma dependência simples, é uma dependência muito pesada, é a pior dependência que tem, né? Como eu sempre digo, é muito mais fácil o usuário de crack parar do que fuma, é muito mais fácil o usuário de cocaína parar do que quem fuma, é muito mais fácil o usuário de heroína parar do que quem fuma, é muito mais fácil o usuário de álcool parar do que quem fuma. E de cada 100 pessoas que fumam, 95 precisam de ajuda. Precisam de ajuda para saírem desse. Apenas 5% consegue sair no heroísmo, jogando e chutando o maço de cigarro no lixo. A grande maioria precisa de ajuda por conta de ser uma dependência de cunho psicológico e de cunho prazeroso também. As pessoas ficam com prazer de fumar. Então, a partir dali, acabei, né? O doutor Mário disse que, olha, antes de entrar no programa, pese embora todas as dicas que eu já te dei, tem um curso que o governo do estado de São Paulo promove quase todos os anos lá no CRATOD, né? O CRATOD é o Centro de Referência de Álcool e Outras Drogas, né? É do governo do estado de São Paulo, da Secretaria de Saúde. E a partir dali apareceu uma oportunidade, a Prefeitura Municipal de Hortolândia nos cedeu, porque ele tinha eventualmente inquirido quem é que gostaria de aderir ao programa do tabagismo, e eu me prontifiquei imediatamente para que, porque era uma coisa que projetava aquilo que queria na medicina, que é a forma alternativa de exercer a medicina, sair daquela zona de conforto, né? Queixa conduta, o que é que tem? Dor de cabeça, de pirona, o que é que tem? Dor no ombro, voltarei, o que é que tem? Então você sai daquela zona de conforto e você exerce a função médica de uma outra forma e mais interativa.
Então, a partir dali, eu fiz o curso, aquilo durou uma semana, o Cratode nos credenciou e, a partir dali, voltamos na sede do município. Eu comecei a fazer os grupos aqui em Hortolândia, sempre com o propósito de tirarmos, obviamente, essa missão não era fácil, mas começou com um projeto, primeira coisa, incutir na cabeça do fumante, né, do que não se tratava de um tribunal de julgamento, se tratava de um local onde ele poderia ser acolhida e onde poderia ser-lhe dado a ajuda infinitamente para que ele conseguisse sair naquela dependência. Então, a partir dali, começamos a organizar os grupos, começamos a trabalhar com os grupos e, felizmente, ano a ano, né, aquilo foi dando resultado, porque não é uma tarefa fácil, né? Porque, como eu disse lá atrás, olha, nós não temos remédio para te dar para você parar de fumar. E a pergunta que ele deveria ver, e agora? Disse, não, agora nós temos um projeto que vamos construir junto contigo. E esse projeto tem passos importantes que vamos dando e eles provavelmente vão nos proporcionar os melhores resultados. E o primeiro passo, que é o mais importante, é vir ao grupo. Porque no grupo é onde, né, conforme a gente tem falado, no grupo onde você tem o direito de falar, no grupo você tem o direito de contar as suas angústias, as suas dificuldades, enfim, os seus objetivos com isso. No grupo você ouve os outros integrantes com o mesmo objetivo, com o mesmo projeto, e a partir do grupo você traz um certo ensinamento, porque todos nós na vida somos professores, independentemente do seu nível social, acadêmico, etc., todos nós somos professores, sempre temos alguma coisa para ensinar ao outro, e consequentemente do outro lado da moeda, todos nós somos aprendizes. Um o ensina ao outro e a união faz a força. E ali, a partir do momento em que a pessoa integra o grupo, começa imediatamente a segunda fase desse projeto, que é o preparo psicológico, né? Incutir que todo ser humano é capaz, porém, ele tem que querer. Se não querer, se não se entregar de corpo e alma, dificilmente consegue atingir os seus objetivos. E a partir dali, a segunda fase se conclui. E, consequentemente, vem o projeto das datas, dos remédios, mas sabendo sempre que isso não tem uma receita de bolo pronto para entregar, né? Não existe receita de bolo pronto para eu te entregar para você parar de fumar. É uma construção de um caminho conjunto que levará ao sucesso de todos nós, né? E aí vem o Mojimirim. Como é que surge o Mojimirim? Porque nós tínhamos uma... Eu ia lhe perguntar isso. Hoje, como é que surgiu o Mojimirim? Eu já há um bom tempo, quase 20 anos, como funcionário público municipal de Mojimirim, e, consequentemente, uma das psicólogas, não a atual chefe Dani, mas uma outra, acho que é a Adriana, viu o projeto do Cratode. E ela, como era o coordenador do CAPS, ela foi participar. Mas ali lá lhe foi dito de que, olha, você participou, mas você tem que ter um médico prescritor para que vocês façam conjuntos, grupos e consigam avançar nesse projeto. Disse, e agora, hein? Aí ele foi atrás dos médicos, alguns médicos, mas ninguém mostrou interesse. Mas num belo dia, não sei, entrou na página do Cratode, né? E como o Cratode, ele deixa os nomes lá, se hoje vocês entrarem na página do Cratode vão encontrar o meu nome, né, como credenciado, ele encontrou lá o meu nome credenciado, com o meu nome completo, disse, opa, agora vai. Aí, num belo dia, eu estava lá no Santa Cruz, fazendo as consultas, e surgiu o Adriano, disse, olha, doutor, eu preciso falar contigo. Disse, comigo? Disse, preciso falar contigo. Disse, depois de terminar a consulta, ele entrou no consultório, ele disse, é o seguinte, vou começar falando, não adianta fugir. Disse, fugir? Eu?
Disse, como? Disse, não adianta fugir. Ou é você, ou é você. Disse, caramba. Disse, então, eu fui participar há 2 semanas no curso do Cratório e disse, a hora que eu vi o Cratório, disse, pronto. Aí liguei e disse, então, fui participar 2 semanas no curso do Cratório e eu lá, sozinha participei, mas quando me disseram que tinha que ter o médico, aí eu entrei em parafuso. E naquele de fuçar na página do Cratório, não é que encontrei o nome do doutor, e o doutor, eu já sei o histórico, não adianta que você já tem credenciais há 10 anos, você já faz os grupos, você não sei o que, então eu já vou convocar as primeiras pessoas já na próxima semana. Disse, você não me ouviu aí? Disse, não, eu não vim aqui para te ouvir, eu vim te comunicar que a partir da próxima semana o senhor de manhã participará no Santa Cruz, as suas consultas da clínica, à tarde que vai para o Santa Clara, nós já conversamos com o coordenador Santa Clara, portanto, lá já não precisa ir mais, agora vai passar aí no caso. Quer dizer, eu não tive nem tempo, ninguém me perguntou se eu queria. Mas como é uma coisa que eu gosto muito, né, como acabei de dizer, é uma forma que eu encontrei de exercer, me disse, olha, disse, bom, pronto, pode convocar. E aí, entrei nessa, e a quase... doutor? Quantos anos de grupo? Agora no CAPS estamos indo já no 7º ano, já são 7 anos já, né? Eu trabalho com um projeto de tabaco a caminho quase de 15 anos. Então, porque quando eu comecei, o meu filho, o Luiz André, ainda era bebê, que nasceu naquela altura e agora já tem 15 anos. Então, eu estou no projeto de tabagismo há 15 anos e em Mojimirim, agora estamos indo para o 7º ano já. Olha, doutor, eu estou muito feliz da atitude impositiva da Adriana, porque possibilitou para que eu lhe conhecesse, possibilitou para que ele me tratasse, né, tivesse esse acompanhamento, e eu sou te grata a toda a equipe lá do CAP, que nos permite, né, usar o espaço deles para fazer os nossos encontros. Estou super a favor dos grupos. Aqui no História de Sonhos, a gente conta muito para eles de como é bom participar de grupos de apoio, de ajuda e de mútua ajuda, né? Sempre que eu posso, eu trago aqui o pessoal do Amor Exigente, estou apaixonada pelo trabalho que eles fazem. Esse vai ser o primeiro ano que eu vou trazer o NA, eu estou muito feliz com os meninos, não posso falar o nome dos meninos, mas os meninos sabem, estiveram comigo aqui ontem. Não tem problema, não tem problema. O importante é esse projeto, o importante é sempre estender a mão ao próximo para que ele levante e caminhe junto conosco. Esse é muito importante, né? A gente estende a mão, levanta e vamos caminhar. Doutora, a função do grupo é muito acolhedora, porque você encontra pares, né? Você encontra pessoas ali nos grupos que podem passar pela mesma coisa que a gente, pode não passar agora, mas passar lá na frente e aprender antecipado com a nossa história, ou pode passar com alguém próximo e com a nossa história também ser aprendido. Então, eu sou muito grata aos grupos de ajuda, tanto no meu campo pessoal, eu, Ana, quanto também para os meus jovens. Doutora, a gente está caminhando para o final. A molecada fez muita pergunta. Eu vou fazer o seguinte, ó, gente, como eu quero aproveitar bem o tempo do doutor Paulo João com a gente, eu ainda vou fazer mais 2 que estavam aqui no nosso script, e vocês que fizeram pergunta, deixa aqui, quarta-feira eu vou ter um encontro com ele lá no grupo, levo para ele responde no tempo dele, quando ele terminar de responder, a gente torna público para vocês, combinado? Sim, não tem problema, eu irei responder sim, a disposição é muito grande, podem ficar tranquilos, descansados, né? E eu gosto muito dessa interação, como eu disse, né? E aqui, né, no Brasil, se não me pararem, eu não paro de falar, né? Aqui no Brasil, eu tenho uma ligação muito grande com o Consulado-Geral da Angola em São Paulo, né? Eu sou o presidente da comunidade angolana aqui em Campinas e região,
sou um representante praticamente dos comunitários todos, então é uma responsabilidade muito grande, porque quando chega, troca de cônsul, viram outro, a primeira coisa que eles levam de recado é: ao chegar lá, você tem que entrar em contato com o Dr. Paulo, porque senão você não vai. Então isso tem sido uma coisa, né, Doutor, muito, sua história de muito, vida, é não é verdade. porque o senhor se formou médico, não é isso. Sim, O sim, senhor sim. soube fazer gestão de oportunidades. É verdade, é verdade, é E ao verdade. contar a sua história de vida, o senhor mostra que fazer gestão de oportunidades é importante. É muito, é verdade, verdade. Porque as oportunidades estão para todos. Para mim, doutor, para os nossos alunos, para os jovens lá fora que não são nossos alunos, para quem está aqui de audiência, os pais que às vezes nos acompanham, ela está para todos. O problema é, precisamos estar atentos a elas e agarrar elas. Sim, Criar a sim. nossa ação para isso. Doutor, 4 filhos, uma esposa, acabou de completar bodas de 25, né, doutor? 25 anos de Sim, senhora, compromisso. exatamente, é verdade. Bodas de prata. O É, que sonha, doutor Paulo João, para o futuro? olha, a primeira coisa, como sonho do futuro, é deixar a família completamente organizada, né? Essa organização, ele passa, obviamente, pelos estudos, né? Já esse projeto está sendo realizado e, felizmente, com sucesso, né? Primeiro. Segundo, o que está impregnado dentro de mim como profissional, ele é passado, presente e futuro. Sempre ajudar o próximo. Sempre dar uma mãozinha ao próximo. Sempre que eu tiver uma oportunidade de fazer, eu o farei sempre. Tanto na área de medicina, obviamente, como acabaste de dizer, como em todas as outras áreas, área social. Nós tivemos, durante a pandemia, vários projetos sociais fora da medicina, aquela coisa toda. Então, o meu sonho futuro é um mundo melhor, é um país melhor para nós e, por que não, para toda a nossa geração futura, né? Então, um mundo melhor. E para que isso aconteça, nós temos que começar a plantar os pilares, né? Esses pilares. E é o que estamos fazendo, obviamente, agora, mostrar aos jovens de que, independentemente da situação em que ele se encontra, ele é capaz. Ele tem que saber isso. Independentemente da situação que ele se encontra, ele é capaz. E o futuro reserva sempre boas coisas para todos nós quando nós queremos. Nós temos que querer. Eu costumo dizer E para nós eles, precisamos. Nós queremos, nós precisamos. Então, isso é muito importante, né? Então, o futuro está nos sorrindo ali e, com certeza, trará coisa melhor de acordo com esses projetos que temos na cabeça. eu costumo dizer para eles assim, doutor Paulo, se a gente pudesse receber uma informação do futuro, o futuro diria para a gente assim, calma, tenha paciência, aproveita o hoje, porque até no ruim de hoje é o que vai te dar força para chegar no amanhã. Uma Exatamente. das nossas especialidades aqui, na verdade, a maior reincidência dos nossos alunos são os alunos tanto ansiosos quanto os alunos depressivos. Esses alunos, eles não estão vivendo o tempo presente, né? O aluno depressivo está lá sempre com alguma coisa do passado preocupando e fixou a sua vida lá atrás. O aluno Sim. ansioso está preocupado demais com coisas que nem chegou e nem sabe se vai chegar. Exatamente, E exatamente. perde o grande presente da vida, que é viver o presente. Doutor, se o senhor pudesse dar uma dica para ele do que é viver bem e feliz, como que o senhor poderia contar isso para eles? Muito bem. Então, meus queridos, viver o hoje, ele é muito importante, sim, né? E saibam sempre que, apesar dos problemas que estamos a enfrentar, ninguém está isento de problemas. A humanidade
todos nós, independentemente da etapa da vida em que você se encontra, nós temos problemas. Mas saibam sempre que são problemas que têm solução. Tem solução. A solução pode não estar ali ao lado, imediatamente. E ele pode não parecer possível, mas tem solução. Para isso, nós precisamos reconhecer que temos debilidade, nós precisamos reconhecer que temos problema e, consequentemente, a partir do reconhecimento, nós começaremos a construir as soluções presentes e futuras desse problema que nos atinge. Obviamente, muitos problemas não é possível você enfrentar sozinho, né? Aliás, como acabamos de dizer, o exemplo do grupo do tabagismo. A partir dali, sempre tem um, outro irmão, colega, amigo, professor, enfim, alguém da sociedade ao lado, pronto para te dar uma mãozinha. E aquela mãozinha estendida é aquilo que nós já falamos lá, é a oportunidade. Aquela mãozinha estendida é a oportunidade. Agarro. A dificuldade existe, mas agarro. Não deixe de agarrar essa oportunidade, porque ele é que vai trazer perspectivas boas para nós, né? Não importa o seu tempo que vai levar para sair dessa, mas se propõe a sair dessa. E assim, com o espírito positivo, com pensamentos organizados, nós conseguiremos sim sair dessa. Conseguiremos sim sair dessa. É para frente que atrás vem gente, né? Como diz o velho futuro. Impagável a sua participação aqui. Eu espero que essa seja a primeira de muitas. Toda vez que eu tenho um profissional aqui, eu agradeço os profissionais que vieram antes. Então, na presença do senhor, eu quero agradecer. Doutor Alexandre Griego, que nos atende aqui em questão à urologia e acompanha o nosso Novembro Azul. O doutor Luciano Tarello, que é o nosso cardiologista preferido, que está aqui sempre acompanhando, e esse ano me ajudou com o Novembro Azul também, porque é importante a gente conscientizar os homens da saúde. Estou agradecendo na figura do senhor a doutora Malu, nossa psiquiatra, lá do sul do país, que abre espaço para atender os nossos jovens e falar da importância da saúde mental. Tantos outros, meu amigo do coração especial, Ricardo Castro, que me abriu os olhos para a medicina e o diferente dessa medicina humanizada. E agora o senhor aqui com a gente, podendo contar um pouquinho da sua história. Impagável. Sou eternamente grata pelo que o senhor está fazendo por mim, Ana, sua paciente, pelos meus alunos e por todos que vão ouvir a gente nessa conversa de hoje. Só tenho gratidão ao senhor. Ok, primeiramente eu fico à disposição, né? Apesar do nosso tempo, aquele da correria, mas sempre que houver necessidade, por favor, encontre comigo, né? Nós estamos ali justamente para nos darmos a mão, né? Para ver se conseguimos caminhar junto e de olhos focados para um futuro melhor, né? Estamos aí. Agradeço imensamente o convite, né? Porque essa oportunidade que nós temos para, né, externarmos ali a nossa história e, consequentemente, para que ele sirva daqueles que pretendem travar ou estão travando uma batalha de que nada está perdido. Nada está perdido. Nada. Então, meu muito obrigado. Uma última, que eu não posso deixar de fazer, porque essa foi a que teve maior pergunta. Vários perguntaram a mesma coisa aqui, o pessoal que está lá na técnica está me informando. Em anos de pandemia, uns 2 anos assombrando a gente, fazer medicina vale a pena?
Sim, sim, vale a pena, sim, vale sempre a pena, né? Porque também foi uma oportunidade de os profissionais de saúde mostrarem o seu amor ao próximo, o seu empenho incondicional. Muitos, infelizmente, como, né, não podia deixar de ser, se foram, mas se foram por uma causa daqueles que juraram em participar, mas foi gratificante nós estarmos no campo de batalha, apesar de todas as dificuldades, mas conseguimos, pelo menos em nome da ciência, por amor de Deus, em nome da ciência, conseguir dar um pouco do nosso ao lado daqueles que precisam, para que hoje estivéssemos num campo exitosa, apesar de que a pandemia ainda está ali, mas pelo menos conseguimos êxitos no campo dessa batalha, sim. Mas vale a pena, sim, vale a pena, vale a pena. Tá vendo só, gente? Aprender com a história do mundo. É isso que eu convido vocês a fazer hoje com o nosso doutor Paulo João aqui, contando para a gente um pouquinho da sua história. Semana que vem, quem vai estar aqui comigo é o professor Ricardo Galhardo. Vocês já conhecem ele, amor exigente presente aqui, para abrir o nosso dezembro vermelho. Doutor Paulo, muito obrigada por tudo. Deus abençoe o senhor. Para todos. E até a sua sombra. Gratidão e traga as perguntas, a gente vai responder, tá bom? Um abraço a todos e feliz noite. Quarta-feira. Tchau, gente. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Feliz noite para todos. Tchau, tchau.